Tu tá querendo fazer uma foto com um fundo desfocado, mas não tá sabendo como é que tu faz isso? Então fica nesse vídeo que eu vou te ajudar a tirar essa dúvida aí que tu tá na tua cabeça. Mas antes, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a HDR, se tu gosta de conteúdo de fotografia, aproveita e me segue pra não ficar de fora de nenhum conteúdo novo por aqui, porque tem vídeo de fotografia nesse canal toda semana. E sem muita enrolação, vamos direto ao que interessa. Afinal de contas, o que diabo é esse desfoque? Como que a gente consegue chegar nessa qualidade de desfoque tão grande assim que algumas lentes conseguem entregar? E bom, eu sei que muita gente aí às vezes pode não saber muito bem como é que se funciona o desfoque, mas justamente todas as lentes possivelmente vão te entregar algum desfoque, nem que seja mínimo. Obviamente, como vocês estão vendo, meu fundo não está tão desfocado, mas tem um segredinho aí para vocês estarem fazendo um fundinho mais desfocado ainda. E obviamente eu vou estar explicando aqui para vocês. O primeiro ponto que vocês têm que levar em consideração é a abertura da lente de vocês. Ou seja, quanto menor o número, ou seja, 1.4, 1.8, 2.0, 2.8, mais desfoque vocês vão ter. Principalmente falando se for uma lente 1.4 ou 1.8, vocês vão ter bem mais desfoque. Ou seja, 1 ponto alguma coisa, bem mais desfoque do que as outras lentes que vão ser 2.8, 4.5, 5.6, que não vai ter tanto desfoque quanto em 1.4. Mas obviamente, dá para fazer desfoque sim em outras lentes, em outras aberturas, como por exemplo f4, f2.8 também, mas o maior desfoque que vocês vão conseguir vai ser com essas lentezinhas aí, que são literalmente essas bolinhas de vidro aqui, como por exemplo uma 50mm 1.8 ou 1.4, 35 1.4, 85 1.8 e até mesmo lentes, por exemplo, como uma 70-200 2.8 também, vocês vão conseguir bastante desfoque. Mas calma que não é tão simples assim, até porque não é só isso que vai determinar também que a foto de vocês vai ter um fundo completamente desfocado, e também tem outros fatores que eu vou entrar em mais detalhes aqui e vou explicar para vocês como é que isso tudo funciona. Obviamente a parte principal sim vai ser a abertura da lente de vocês e vai ser a configuração aí na câmera de vocês para justamente vocês estarem deixando na abertura mais aberta possível para justamente vocês conseguirem fazer esse fundinho desfocado. Mas outro ponto muito importante que vocês vão ter que levar em consideração é a distância do objeto que está na câmera de vocês. Ou seja, se eu estou numa distância mais ou menos razoavelmente normal da minha câmera, eu não vou ter um fundo tão desfocado. Mas se em compensação eu acabar chegando bem mais perto da minha câmera, olha como é que já começa a ficar bem mais desfocado o meu fundo. Isso vocês podem levar em consideração. Ou seja, quanto mais próximo o objeto que vocês querem fotografar estiver mais perto da câmera de vocês, maior vai ser o desfoque aqui atrás. Então, tipo assim, consequentemente, quanto mais perto, literalmente vai ficar desfocado. Então, vocês podem levar isso em consideração, mas calma que não é só isso também. Outro ponto muito importante que vocês também podem estar levando em consideração é justamente a distância do fundo que vocês vão estar. Ou seja, eu posso estar aqui nessa distância que eu estou na minha câmera, só que quanto mais para trás, mais longe o meu fundo estiver, mais desfocado ele vai estar. Justamente fazendo essa partida aí também, que eu falei com vocês aí, que quanto mais perto o objeto está da câmera, mais desfocado. Só que se o fundo estiver mais longe ainda, ele vai ficar bem mais desfocado ainda. Ou seja, se eu estou muito perto da câmera e o meu fundo está muito longe, o meu fundo vai ficar bem mais desfocado. Se eu estou muito perto da câmera e o meu fundo está pertinho, não vai estar tão desfocado. Obviamente, vai desfocar, mas não vai ser tanto como se o fundo realmente estivesse muito longe. Então sim, a distância dos objetos que vai estar na cena de vocês vai fazer totalmente a diferença. Principalmente se tratando aí desses pontos aí que eu levantei, obviamente. Não posso deixar de comentar aqui com vocês que também, dependendo da lente que tu tá usando, se tu tá usando, por exemplo, uma 75-300, que é uma lente escura, ou seja, 4.5 até 5.6, vocês conseguem também estar fazendo esse fundo desfocado, principalmente se vocês estiverem longe do fundo de vocês. Até porque é uma lente teleobjetiva que ela tende a achatar os planos e aproximar. Só que nessa de aproximar, se o fundo está muito longe, vocês conseguem ter um desfoque bem mais intenso e bem bonito também. Eu particularmente gosto bastante de usar teleobjetiva justamente por conta disso. Ah, mas isso quer dizer que então talvez grande angular não desfoque o fundo? Bem pelo contrário, a gente consegue justamente se aproximando também. Até como vocês estão vendo aqui, também está desfocado e eu estou bem perto. Mas se eu me afastar, obviamente, da câmera, dependendo aí da distância, vocês vão ter um fundo aí mais neutro também, que obviamente não é feio, mas tem gente aí que não vai querer tanto. Mas sim, dependendo da lente grande angular que vocês vão estar, tem lentes, por exemplo, no mercado da Sony, que são lentes 11mm f2.0, que realmente vai te entregar um desfoque bem intenso. E também tem uma 18mm
1.8 da Sigma Art, que também vai te entregar muito desfoque, até mesmo uma 16 1.4 também, que por sinal desfoca tudo, literalmente tudo. Então leve muito em consideração esses pontos que eu levantei aqui com vocês, principalmente falando a abertura da lente que vocês vão estar usando, a proximidade do objeto a ser fotografado da câmera e a distância do fundo da pessoa ou do objeto que vocês vão estar fotografando. Esses são os pontos principais para vocês estarem levantando antes mesmo de justamente estar desfocando o fundo. E sim, tem muita gente que pergunta se essa lentezinha aqui do kit consegue fazer esse fundinho desfocado, e por incrível que pareça, tem como fazer, justamente usando essas técnicas. Por mais que seja uma lentezinha escura, tem como fazer isso. Agora, se chegou até aqui e gostou dessa dica, não se esqueça de salvar esse vídeo. E se tu ainda ficou com alguma dúvida, aproveita e comenta aqui embaixo e me diz aí quais são as dúvidas de vocês em relação a fundo desfocado, até porque, realmente, toda dúvida precisa ser solucionada. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!